Venho saudar todos nessa noite com a paz do Senhor e dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa noite, vou convidar para meus amados irmãos, primeiramente antes de estar ministrando, para que venha estar orando comigo nessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui, Pai, nessa hora de oração, venhamos bendizer seu santo nome, venhamos te adorar em espírito e em verdade. Pai, venhamos, meu Deus, te agradecer pelo dia de hoje, pelo dia, Senhor, que passamos, Senhor. Agradecer, Senhor, pelos seus livramentos, pelas suas vitórias. Orar, Senhor, para a vida daquela senhora, Senhor, a qual, Senhor, estivemos lá hoje, orando, Senhor, na casa daquela moça. Pai, fala agora no coração da sua igreja, no coração dos seus servos, Senhor. Fala, Senhor, de maneira diferente. Não fala aquilo que o presbítero quer falar, mas sim, meu Deus, aquilo, Senhor, que o Senhor quer transmitir, Senhor, para a sua igreja. Assim eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou deixar aqui para a meditação da igreja, que se encontra em Gênesis. Gênesis 22. Gênesis 22, a partir do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que depois dessas coisas que tentou Deus Abraão, eu disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, único filho, Isaque, quem amaste, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. Fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E havendo adorado, tornaremos a vós. Meus amados irmãos, nessa noite, que o Senhor venha ajudar, abençoar a vida de cada um nessa noite. Osias, a paz do Senhor, meu querido Anderson, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Nessa noite, o Senhor botou uma mensagem no meu coração, a qual vai falar sobre Abraão. Todos conhecemos Abraão, nosso pai na fé. Abraão, agora, Deus, ele abençoa Abraão com um filho. E, quer dizer, com o seu segundo filho, né? Que o filho da promessa seria Isaque. Sabemos que Abraão anteriormente tinha um filho da sua serva Agar, mas Deus falou para Abraão, Abraão, Ismael não é o filho das promessas, mas sim Isaque. Então agora o Senhor, ele vai pedir o filho da promessa a Abraão. Ele vai pedir aquele filho a qual Abraão, a Bíblia vai falar que Abraão amava, aquele que Abraão até mesmo esperou por muito tempo, o filho da sua mulher amada, aquela qual ele viveu há muito tempo da sua vida. E Deus agora vai provar a fé de Abraão. Provar a fé de Abraão de que maneira? Pedindo aquilo que ele tinha de mais precioso para ele. De repente você nessa noite pensa que o que Abraão tinha de precioso? Era os seus bens? Era alguma coisa que ele guardava dentro de casa? Não. O que ele tinha de mais precioso para ele era aquele filho.
O que ele tinha de mais precioso para ele era aquele filho. Então, o que acontece, meus amados irmãos? Quando foi se passando o tempo, por causa daquele filho, Abraão perde a sua intimidade com Deus. Aquilo que era prioridade para Abraão largou de ser prioridade. Por quê? Abraão agora priorizava Isaac. Esquecia um pouco de Deus. Meus amados irmãos, nesse tempo de dificuldade, o que você tem priorizado? Você já parou para analisar o que você tem priorizado? Qual está sendo a sua prioridade nesse momento? Adorar a Deus? Ou você está se preocupando nesse momento mais com os acontecimentos do seu dia a dia e você está se escondendo dentro do seu lar? Os acontecimentos do dia a dia começou a atrapalhar você até mesmo de voltar para o seu cotidiano, a sua vida normal de adoração. Quantas pessoas no nosso tempo de hoje largaram de adorar pelos acontecimentos que está acontecendo? Largaram de adorar pela circunstância que está acontecendo? A falta de desemprego, os acontecimentos, o que a mídia está falando. O que está fazendo você largar a prioridade que é adorar a Deus na sua casa, dentro do seu lar? O que está fazendo isso com você? E nessa noite eu venho te perguntar, eu venho te indagar que Abraão, agora ele é cobrado. Deus agora cobra Abraão, pede algo de Abraão. Abraão, me dá o seu único filho. A paz do Senhor, Nayara. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, me dá seu único filho. E agora Abraão escuta a voz de Deus. E Abraão ele vai levantar pela manhã e Abraão ele não vai falar com Sara. Ele não vai conversar com Sara o que está acontecendo. Simplesmente ele vai pegar seu filho. Ele vai botar a lenha em cima do jumento, ele vai pegar 2 servos e vai partir em direção àquele lugar a qual Deus falou com ele. E a Bíblia ela vai dizer, meus amados irmãos, que Abraão ele anda durante 3 dias pelo deserto até Moriá. E pelo que diz as escrituras, lá em Moriá tem diversos montes. E Deus agora vai falar assim para Abraão: Abraão, eu vou te mostrar o lugar de adorar. Eu vou te mostrar o lugar onde que você vai sacrificar o seu filho. Abraão, eu irei te mostrar um lugar. Entenda uma coisa, meus amados irmãos. A Bíblia vai falar que Abraão anda perante 3 dias. E durante 3 dias, Isaac, ele calado. Entenda uma coisa nessa noite. Isaac, desde criança, o seu pai ensinava a Isaac o que era sacrifício. Ensinava a Isaac a sacrificar. Ensinava ele como é que, porque ele era o sucessor do seu pai, então ele tinha que saber como é que funciona. E o que acontece, irmão? Você viu que tinha lenha, você viu que o cutelo estava ali, mas faltava o principal, que era o animal para o holocausto. Faltava o animal para o holocausto. Então, ele sabia que faltava alguma coisa. Somente no 3º dia, ele começa a conversar com seu pai. E de repente, naquela conversa, quando eles conversando ali, ele vai perguntar, a pergunta que ele vai fazer: pai, eu estou vendo tudo, pai. Eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, eu vejo todos os ornamentos para poder se fazer um holocausto, mas eu estou vendo que está faltando o principal, meu pai. O principal, que é o holocausto, o animal, para poder se fazer o holocausto. Está faltando o principal. E nas suas palavras, Abraão vai falar assim: filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Deus ele proverá para si um cordeiro, e continua a caminhada. Entenda uma coisa, no 3º dia, agora Abraão ele levanta a sua cabeça. Você sabe o que acontece comigo e com você, meus amados irmãos? Estamos num tempo que não estamos conseguindo sequer levantar as nossas cabeças por causa da nossa diversidade, por causa dos nossos problemas, por causa das nossas circunstâncias.
No terceiro dia ele levanta a cabeça e consegue enxergar o lugar onde era para poder fazer o sacrifício. Se Abraão ele não levanta a sua cabeça, ele não vai ver o lugar para fazer o sacrifício. A Bíblia ela fala para você, meu amado, nessa noite, eleva os seus olhos para o monte, de onde lhe virá o socorro. O seu socorro vem da onde, meu amado, minha amada? O seu socorro, ele vem do Senhor. O socorro do presbítero, nessa noite, ele vem do Senhor. Aquele a qual criou os céus e a terra, aquele a qual é dono de todas as coisas, aquele que é galardoador para nos abençoar, galardoador para poder fazer o que é melhor para mim e para a sua vida. E agora, ele levanta a sua cabeça no terceiro dia, e Deus ele vai lhe mostrar o lugar aonde Abraão tem que sacrificar, onde Abraão tem que entregar o seu filho. Entenda uma coisa, eu creio que naquela circunstância, ele conversava com Deus. Você sabe por quê? Porque Abraão, ele tinha uma intimidade com Deus. Você sabe por quê? Quando lá em Sodoma, quando o seu sobrinho Ló estava em Sodoma, que os anjos veio e queriam acabar com Sodoma e Gomorra, ele intercedeu pelo seu sobrinho. Ele começa a indagar aqueles anjos, fazendo pergunta, se tiver tanto, você não vai fazer isso? Se tiver uma quantidade de pessoas de tal forma, você não destrói a cidade. E se tiver assim, você vai destruir? Não. E assim, ele tinha uma intimidade para conversar, e eu creio que naquele momento ele conversou com Deus. Senhor, não tem como, Senhor, mudasse essa situação, mudar, Senhor. Eu creio que ele conversou porque ele tinha argumento para conversar. E nessa noite, será que você tem argumento para poder conversar com o seu Deus? Você tem argumento para conversar com Ele em meio à circunstância do que você está passando? E agora entenda uma coisa, que quando ele chega ali, ele naquela caminhada dele, ele vai começar a entender o que Deus está querendo dele. Através daquela prova a qual Deus estava provando ele. Quando ele vai chegar, entenda uma coisa, meus amados irmãos, muitas vezes Deus ele está querendo escutar algo da minha e da sua boca. Quando ele chega ali e fala assim para aqueles moços ali, olha só, ficai-nos aqui que eu e o moço iremos adorar e tornaremos a... Ei, que coisa linda, olha só, eu e o moço iremos ali adorar e tornaremos a voz. Eu e o moço ali iremos sacrificar e tornaremos a voz. Entenda uma coisa nessa noite. Eu estava, semana passada, eu estava até mesmo conversando, até mesmo com meu pai, que se Deus ele hoje nos provasse, você falaria que não era Deus. Você sabe por que você falaria que não era Deus? Você fala, é impossível Deus provar o homem dessa tal forma. Fizemos até uma comparação entre as duas provas, entre a prova de Abraão e a prova de Jó. Qual prova foi pior? Ali na conversa, ali nós conversamos, nós chegamos a uma conclusão que a prova de Abraão, ela se tornaria pior. Por que ela se tornaria pior? Pelo seguinte, quando você passa uma prova que é você, olha só, eu creio que naquele dia Abraão falou assim, pai, sacrifica eu no lugar do meu filho. Pai, permita que eu seja sacrifício no lugar dele. Você sabe por quê? Você prefere você passar pela prova porque seu filho passar. Isso é uma coisa normal de nós ser humano, que nós não queremos que o nosso filho sinta dor, nós não. E ele agora é muito mais fácil eu sentir alguma coisa do que meu filho. Quando eu vejo meu filho passando uma enfermidade, sentindo uma dor de dente, eu peço a Deus que eu sinto por ele, porque eu sei o que é uma dor de dente. E agora eu creio que ali, entendo uma coisa nessa noite, aí eu falei assim, pai, eu creio que era melhor a prova de Jó. Você sabe por quê? Imagina só que Abraão chega lá em cima e mata seu filho e não tinha nada de Deus no negócio. Isso só é uma suposição. O que iriam falar daquele homem?
O que se passou na cabeça daquele homem naquele momento? Será que é Deus? Será que não é? Será que é Deus que está mandando eu fazer? Será que é Deus que... Eu e você já pensaria isso. E o meu ministério, se eu fazer esse sacrifício e der tudo errado, meu ministério acabou. Não é assim que eu e você vamos pensar? Eu e você não estamos fazendo as coisas de Deus por isso. Ei, Deus está mandando você fazer e você não está fazendo por quê? Você sabe por quê? Você está achando que não é Deus que está falando contigo, meu amado. Você acha que não é Deus que está falando? Você sabe o que você está falando no seu coração? Senhor, se não for de ti vai dar errado. E se der tudo errado, Senhor? E se não der certo? Se não der certo, as pessoas vão falar contigo, meu ministério está acabado, irmão. Entenda uma coisa: se Abraão sacrificasse o filho dele e Deus não tivesse falado nada, eu e você não chamaria ele hoje de pai da fé. Entenda. Meu Deus, Abraão, ele matou, ele sacrificou seu próprio filho. Meu Deus, que pai horrível. Sacrificou seu próprio filho. Ministério destruído. A vida está destruída. Não é assim que iria funcionar? Se fosse você hoje, o que você pensaria? Senhor, se isso aí não for de ti, Senhor, acabou meu ministério. A minha vida está acabada. Não vou fazer, Senhor, isso não é de ti. Você sabe por que Deus está te pedindo um sacrifício e você não quer fazer? Você está falando que não é dele, porque você acha que Deus ele não fala contigo dessa forma, que Deus não te prova dessa forma. Ele já mandou você fazer, Deus já te deu toda a planta para você fazer e você ainda não fez por quê? Deus já te deu toda a dica para você começar, você não começou por quê? Deus está falando com você nessa noite. Deus ele está falando com você nessa noite. Ei, o que você está esperando para você começar? O que você está esperando para você poder iniciar? Entenda algo nessa noite. Agora Abraão, ele vai pegar o seu único filho, aquilo que ele tinha mais de precioso para ele, e vai dar para o Senhor em holocausto. Entenda bem. Ele vai dar para o Senhor holocausto. Agora ele sabe o que ele faz. Ele, nas suas palavras, ele vai pegar o Senhor. Ele vai, não tem como Deus não abençoar um homem desse. Ele vai assim: eu não sei de que maneira, mas Deus ele vai me devolver esse filho. Eu não sei de que forma, mas Deus vai me devolver esse filho. É por isso que Abraão ele é chamado de pai na fé. Não é só por ter dado o seu filho como sacrifício, não, mas sim por falar assim: ei, fica aqui que eu e o garoto iremos ali adorar e tornaremos a voz, voltaremos. Deus de lá do céu, Deus olha para você: é impossível. É impossível. Quando ele pega o garoto, que bota o garoto deitado ali. Entenda uma coisa: aquele garoto, ele poderia levantar, ele poderia sair da posição de cordeiro. Ele poderia sair daquela posição de cordeiro e falar com o pai: pai, não. Olha só que coisa linda. Ele poderia falar assim: pai, não, eu não vou ser sacrificado, pai. Eu não vou ser sacrificado por um Deus que eu nunca vi, que é um Deus que eu não conheço, pai. Eu não vou ser sacrificado. Tá? Eu não vou ser, pai. Eu não vou ser sacrificado. Tá? Não. Você sabe por quê, pai? Eu não vou ser, pai? Porque eu já sou adulto, eu já sou de maior, meu pai, mas eu não vou ser sacrificado. E aí, você sabe o que você está falando nessa noite? Você está indagando muitas vezes com o seu pastor que não, mas sabe o que é, amado? Quem te escolheu? Deus que escolhe, não é o homem que escolhe. Você não escolhe nada, quem escolhe é Deus. Primeiramente, você tem que aprender a ficar quieto e fazer aquilo a qual você é mandado. Primeiro, Abraão, ele ficou quieto. Para você ser o cordeiro, você tem que estar quieto, você tem que estar na posição de cordeiro. Para você fazer, primeiramente, você tem que aprender. Não há holocausto sem cordeiro e vice-versa. Holocausto se não tiver o cordeiro. E agora entenda uma coisa: está preparado. Ei, Deus só vai te provar se você estiver preparado. Deus só vai te dar se você estiver preparado. Você sabe o que o Senhor está botando na sua mão nessa noite? Porque você está preparado. É por isso que Ele está botando na sua responsabilidade. Não tem essa obra aí para você poder cuidar. Por que você quer acabar com ela nesse momento de dificuldade? Nesse momento difícil você está querendo parar. Deus ele botou, Ele é fiel para poder cumprir. Ele é fiel para poder fazer. Entenda algo nessa noite: que Deus,
Ele prepara todas as coisas. Deus agora vai falar, falou com o que Deus fala para ele? Abraão, eu irei te mostrar o lugar. E Deus, ele não já te mostrou o lugar? Deus, ele não já te mostrou o lugar? Fala para mim, Deus, ele não já te mostrou o lugar? Você está entendendo? Deus, ele te mostrou o lugar. Deus, ele já preparou o lugar. O que você está? Qual é a dúvida do seu coração? Você ainda está com dúvida? Você está esperando o quê? Você está esperando o eixo que eu te digo? Você está esperando o eixo que eu te digo? Não espera eixo que eu te digo, não. Levanta a sua cabeça. Ele já dá a direção que você tem que ir. Vai para Moriá que eu lhe mostrarei o lugar. Ele já indicou a direção para você. Agora ele, quando você chegar lá, ele vai te mostrar o lugar onde você vai começar. Levanta a sua cabeça que eu para você, não fica de cabeça baixa não, senão você não vai conseguir entender o negócio não. Levanta a sua cabeça que eu mostrarei o lugar para você. De cabeça baixa nesse momento, presbíteros, mas é muito levante quanto a minha vida. Agora você imagina só, se Abraão ele desse ouvido aos seus pensamentos ruins. Primeira coisa que Abraão pensou foi na sua esposa. Se eu voltasse esse garoto, essa mulher me mata. Porque essa mulher ama ele, é o filho da velhice dela. Imagina. Põe-se agora no lugar de Abraão. É muito fácil falar que Abraão é pai na fé, mas é muito difícil você conseguir compreender o que estava se passando na cabeça de Abraão naquele momento. Muitas vezes você está indagando vários problemas que você tem, mas agora você imagina o Abraão, a situação que ele estava vivendo naquele momento. Senhor, e se eu errar? Você sabe, a primeira coisa que eu e você põe logo no nosso primeiro lugar é o erro. Satanás começa a nos atormentar, falando que eu e você não vai dar certo aquilo que eu e você vamos fazer. Os seus projetos vai ficar falido. Você sabe por quê? Porque você está dando a atenção a vozes que não eram para você dar. Ah, Senhor, vai dar certo. Como é que não vai dar certo, rapaz, se Deus ele já te mostrou a direção? Como é que não vai dar certo se Deus ele já te mostrou o caminho a você seguir? Vai para Moriá, eu vou mostrar o lugar onde você vai sacrificar. Eu vou mostrar o lugar. Ei, vai para lá, quando você chegar lá, eu vou te mostrar o lugar onde você vai sacrificar. Não se preocupa com o lugar de sacrifício, não. Não se preocupa com o lugar de adorar nessa noite, não, porque eu vou mostrar o lugar de adorar. Eu vou mostrar o lugar de sacrificar, onde você vai sacrificar. O lugar de sacrificar, quem vai mostrar vai ser Deus. O lugar de sacrificar, quem vai mostrar vai ser Deus. Deus ele vai mostrar o lugar do sacrifício. Deus ele vai mostrar o lugar da adoração. Você sabe o que me lembra? Quando Jesus ele chega ali até aquele poço ali, que ele senta ali, né? E fica ali esperando. Ele fala com seus discípulos assim, olha, vai lá na cidade, compra alimento, compra mantimento, que eu vou ficar aqui. E a Bíblia vai dizer que toda aquela hora certinha, aquela mulher ela saía da sua casa e vinha apanhar água no poço. Vinha apanhar água naquele poço. Jesus, antes da mulher chegar no poço, Jesus já tinha chegado, já tinha sentado e sentou na boca daquele poço ali e ficou esperando aquela mulher chegar. Então falou assim, hoje eu tenho um encontro com essa mulher. Hoje eu converso com essa mulher. Dispensou seu discípulo, dispensou aqueles que não entendiam nada. Quando aquela mulher chega, que Jesus está sentado naquele poço, Jesus vai chegar para aquela mulher assim, vai pedir água para ela. Ela falou assim, me dá água. E aquela mulher começa a indagar com Jesus, e Jesus fala assim, se você souber, está te pedindo água, você pediria água a ele. E ele te daria uma água a qual você nunca mais você teria sede, você beberia e nunca mais você tornaria a ter sede. A mulher samaritana, quando ela começa a conversar com Jesus, que ela começa a perceber que ela está conversando com o homem de Deus, ela vai começar
a entender o que Jesus estava falando. Ela disse: olha, você pode tirar água desse poço. Você tem a vasilha para tirar água desse poço. Você está trazendo vasilhame para poder tirar água desse poço. Mas só quem pode te dar água da vida sou eu. Só quem pode te dar água da vida sou eu. Jesus agora veio para poder tirar aquela mulher daquela circunstância de vida que aquela mulher estava vivendo. Todo dia aquela mulher fazia a mesma coisa. Todo dia aquela mulher levantava e ia àquela hora, aquele poço. Jesus, ele entrou para poder mudar a situação de vida daquela mulher, para poder mudar a vida daquela mulher. E agora, quando Jesus ele entra na vida daquela mulher é mudada. A Bíblia vai dizer, igreja, eu não vou me alongar muito nessa mensagem, vai dizer o seguinte, que judeus e samaritanos não se comunicavam, não tinha diálogo. Jesus agora estava ali naquele poço, um poço chamado Poço de Jacó, um poço a qual os samaritanos pegavam água. Entenda uma coisa, agora quando Jesus ele prega para aquela mulher, que aquela mulher se converte, aquela mulher volta para a sua cidade. E ali ela anuncia que um determinado homem pregou para ela. E o povo daquela cidade, vendo a conversão daquela mulher, chama Jesus para... Ei, olha só que coisa linda. Convida Jesus. Não é Jesus que pede para poder entrar, não, igreja. Eles convidam Jesus para poder entrar naquela cidade. Convida Jesus para poder entrar. E a Bíblia vai dizer, entenda, a Bíblia própria relata que judeus e samaritanos não conversavam, não entravam um na cidade do outro. E agora Jesus, sendo judeu, ele vai quebrar todo o jugo que tinha ali, ele vai quebrar tudo aquilo. Jesus ele contraria qualquer estatística. Ele entra naquela cidade onde ninguém entra. Eu entendo uma coisa nessa noite. Jesus ele entra onde o homem não quer entrar. Jesus ele faz algo para o homem entrar aonde que ele não quer entrar, igreja. Se ele tiver de te mandar para algum lugar, ele vai criar um meio e você vai acabar indo. Ele vai fazer você passar por lá. E a Bíblia vai dizer que tinha a necessidade de Jesus passar pelaquele caminho. Ei, há uma necessidade nessa noite de Jesus passar por Samaria ou entrar na sua casa, quebrar esse jugo a qual você carrega, ei, tirar esse peso do seu coração. De repente você está falando que Deus não faz, que Deus ele não age dessa forma, mas nessa noite Deus é o Deus que despedaça o jugo. O nosso Deus é o Deus que despedaça o martelo, a palavra de Deus que carrega a palavra, que é o martelo que esmiuça a penha e faz a obra sobre as nossas vidas. Entenda? O nosso Deus, ele contraria toda a ótica humana para poder fazer o milagre, para poder nos visitar, para poder trabalhar sobre a sua vida. E a Bíblia ela vai dizer o seguinte, que Jesus ele entra naquela cidade. Jesus ele vai entrar naquela igreja. Entenda uma coisa nessa noite. Você sabe qual é o mal do evangelho? É o achar. Estamos achando demais que Deus, eu acho que não tem achar. Deus, quando ele quiser fazer, ele faz. Quando ele quiser entrar, ele entra. Quando ele quiser mudar, ele muda. Se ele quiser transformar, ele transforma. Tá? O poder está na mão dele e tudo é dele. Tá? Ele que faz a mudança. O Espírito Santo que faz a mudança. Tá? Eu quero para ontem. Mas Deus não. Deus primeiro ele me prova. Me capacita. Primeiro. Para depois poder me dar. Tá? Eu faço uma oração hoje. Eu quero que nesse minuto você seja abençoado. Mas eu não sei qual é o propósito de Deus sobre a sua luta. Sobre o que você está passando. Sobre o seu momento de dificuldade.
Deus ele nos levanta na qualidade de pessoas para poder estar administrando uma palavra para você poder te fortificar a sua fé. Para não deixar você desanimar, para não deixar você em meio à sua caminhada, você esmurecer na sua fé. Porque em meio à nossa luta, em meio à nossa caminhada, é muito fácil eu criticar o que você está passando. Eu criticar a circunstância da sua vida. Porque muitas vezes você se afastou da casa do Senhor. É muito fácil eu te criticar do que eu te convidar para você ir na minha igreja. É muito fácil eu falar porque você está afastado de convidar você para ir na minha igreja. É mais fácil eu falar que você não vai para o céu do que eu convidar você para ir na minha igreja. Ei, entenda uma coisa nessa noite, igreja. Temos que aprender a ser evangélico, não crente. Você sabe por quê? O evangélico ele tem esperança, porque ele carrega Jesus. Todos aqueles que carregam Jesus, ele tem esperança. Tá? Você sabe o que é esperança? É que mesmo a pessoa andando no lamaçal de pecado, Deus muda o quadro. Mesmo tudo dizendo que não, Deus muda o quadro. Abraão sacrifica seu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Abraão, primeiro dia, Deus proverá para si um cordeiro. Segundo dia, Abraão, Deus proverá para ti um cordeiro. Terceiro dia, ficai-vos aqui, que eu e o moço iremos ali adorar e tornaremos a vós. Ei, o terceiro dia é o pior dia que tem. Você sabe por quê? É o dia que vai acontecer o negócio, é o dia que vai acontecer o sacrifício, é o dia que tudo está dizendo que não, é o dia que tudo está dizendo que não vai acontecer, que você vai ter que entregar os seus pontos, que Satanás está falando para você que nada vai acontecer na sua vida, que Satanás está falando que você é um derrotado, e você com fé em Deus, você está falando nessa noite, hein? Ficai-vos aqui, que eu vou ali adorar e tornarei a vós com a minha vitória, em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus, nessa noite, igreja, receba algo de Deus, receba a vitória de Deus sobre a sua vida. Ei, terceiro dia, tá acontecendo nada. Ô presbítero, o Senhor falou que era no terceiro dia. Falaram que é no terceiro dia que eu vou perder tudo, falando que já decretaram a derrota sobre a minha vida. Ei, meu amado, eleva os seus olhos levanta a sua cabeça e enxerga a sua vitória nessa noite. Levanta a sua cabeça e enxerga a sua vitória nessa noite. Diz pra você, ei, levanta a cabeça nessa noite. Você sabe por quê? Se você ficar de cabeça baixa, você não vai enxergar a vitória. Se você ficar de cabeça baixa, você não vai ver bênção. Ei, levanta a sua cabeça. Presbítero, acabou. Você sabe o que eu amo no meu Deus? É o seguinte: quando você fala que acabou, Ele entra em providência. Quando você fala que acabou, Ele entra em providência. Você sabe por quê? Porque Ele é o Deus de vitória. E antes de eu estar terminando nessa noite, como eu falo para você que o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória. O nosso Deus, Ele é um Deus de bênção. Ele prova você na medida que você irá aguentar. Presbítero, você está falando dessa maneira, você sabe por quê, presbítero? Você nunca foi provado. Presbítero, você está falando dessa forma, você sabe por quê? Porque você nunca foi provado. Então você não sabe o que eu estou passando. É muito fácil para você falar para mim ter fé. Entenda uma coisa? Só entende de dor quem sente dor. Só entende de choro quem chora. Tá entendendo nessa noite? Você acha que o presbítero nunca chorou? Você acha que o presbítero ele não passa prova? Você acha que o presbítero ele não passa por um momento difícil?
Você acha que o presbítero ele não passa por aflição? O presbítero ele é aprovado a todo tempo. A todo momento eu sou provado. Mas entenda uma coisa. Nós temos que ter a convicção que o Senhor ele irá nos abençoar. Eu vou contar um testemunho para você nessa noite. Tá? Que eu estava trabalhando muito bem e já estava completando 3 anos no emprego. De uma hora para outra, eu fui mandado embora desse emprego, né? Fui mandado embora e foi pago todos os meus direitos, né? Aí o que acontece? O presbítero agora, ele está em casa, tinha dado já entrada no seguro-desemprego, coisa e tal. Tava bem, tranquilo, tudo bem. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com dinheiro no bolso, né, como a gente fala, tava rindo à toa. Tava esperando a oportunidade de dar entrada no terreno, para mim poder dar entrada no terreno, para mim poder começar a construir minha casinha, coisa e tal. Feliz da vida. Você sabe o que acontece com o presbítero? Ele perde o seu dinheiro todo com todos os seus documentos. Eu vou fazer algo para a igreja e quando eu chego lá, a minha carteira cai do meu bolso. Eu perco todo o meu dinheiro. E detalhe, eu tinha ido no banco, eu ainda tinha arrancado o dinheiro do meu seguro-desemprego para mim poder fazer compra naquele dia. Tá? E o presbítero agora ele fica desesperado. Desesperado por quê? Porque perdi tudo. Perdi todo o meu dinheiro. Eu tinha tirado todo o meu dinheiro. Perdi todo o meu dinheiro. Perdi. Eu voltei no lugar onde eu perdi meu dinheiro. Procurei. Conversei com as pessoas. Procurei. Se alguém tinha visto a minha carteira. Ninguém soube me informar. Voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, no meio do caminho, eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou falar para minha esposa que eu perdi todo o meu dinheiro? Quando eu cheguei dentro da minha igreja, eu nunca tinha chorado na minha vida. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia falar com a minha esposa, eu somente chorava. Eu somente chorava, eu não conseguia falar. Meus filhos nunca tinham me visto, nunca tinha visto o pai deles chorar. Naquele dia eu chorei igual eu chorava uma criança pequena. Eu chorava, levantava minha mão para o céu e perguntava para Deus: Senhor, o que vai ser da minha vida agora? Não tenho documento, todo o meu dinheiro não tem como mais eu tirar o seguro-desemprego, porque não teria como. O que eu vou fazer, Senhor, agora da minha vida, Senhor? O que vai ser? Eu comecei a indagar a Deus naquele dia. E era um dia de sábado, eu tinha uma vigília na minha igreja para poder ir. E naquele dia, daquela vigília, eu perco todo o meu dinheiro. Eu perco tudo que eu tinha. Eu perco naquele dia. A compra, igreja, do mês estava acabando. Eu abri a geladeira, não tinha mais carne, não tinha mais nada para poder se alimentar. O presbítero agora chorando, começa a indagar a Deus, falando assim: Senhor, agora acabou para mim, Senhor. O que vai ser da minha vida? Não tem como eu fazer uma compra, não tem como. Não tem como a minha igreja me ajudar, porque a minha igreja é pequena. A situação financeira da minha igreja é uma igreja pequena. Senhor, o que vai ser da minha vida? A missionária da minha igreja começou a chorar junto comigo. Você sabe por quê? Porque a pior coisa é quando a gente quer ajudar uma pessoa e a gente não pode. Muitas vezes a gente quer ajudar e a gente não tem condição para ajudar. Se torna pior, a gente chora junto. Começamos a prantear junto. E eu falei: Senhor, eu não vou para a igreja. Eu sentei na beira da minha cama antes de me arrumar para a vigília. Eu tinha uma vigília para poder ir. Eu falei assim: Senhor, eu não vou para a vigília. Senhor, eu não vou mais, Senhor. Chorei o resto do dia inteiro, até a hora de me preparar para poder ir para a igreja. E quando chega a hora de eu me preparar para poder ir para a igreja, Deus, depois de eu ter chorado, ter falado, ter reclamado com Deus, e quando eu fiquei quieto, Deus falou assim: já chorou? Já reclamou?
Já fez tudo que você queria? Agora você faz o seguinte, se arruma, bota o seu melhor terno que você tem aí no seu armário, pega o seu sapatinho, o melhor sapatinho que você tem, bota no seu pé e vai para minha casa me adorar. Bota a sua melhor roupa e vai para minha casa me adorar. Igreja, naquele dia, peguei meu terno, botei a minha melhor roupa, botei meu melhor terno e fui para a igreja. Adorei a Deus como nunca tinha adorado antes. Louvei a Deus igual naquela vigília como nunca tinha louvado antes. Entendo uma coisa nessa noite, muitas vezes hoje eu consigo entender quando fala que Elias agora ele foi alimentado. Deus enviava corvo para poder alimentar Elias. Eu entendi essa mensagem de Elias. Ei, nós ainda somos alimentados ainda. Aí você sabe o que vai acontecer? Alguns dias antes, Deus eu fui chamado para fazer uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego mandou tirar xerox de todos os meus documentos. Eu tirei. E quando eu cheguei lá, eu não fui aprovado para trabalhar naquele dia. Eu saí de lá reclamando porque eu tinha ficado lá o dia todo, coisa e tal. Fui embora para casa com todas as xerox do meu documento. Com todas as xerox do meu documento. Aí fui para casa da missionária, terminar uma pintura que eu estava fazendo lá, e quando o meu telefone toca novamente, outra empresa pergunta assim: você ainda quer trabalhar? Você sabe o que tinha acontecido? Eu cheguei para poder fazer entrevista, por causa de... O rapaz que estava na minha frente, ele pegou a minha vaga de emprego. Mas entenda uma coisa nessa noite, o que o presbítero falou? Presbítero, o que você quer falar para mim? Aquilo que é seu, ninguém vai tomar. Entenda, olha só como que foi as coisas. Presbítero, ele é um estoquista. Só tinha 2 vagas para estoquista. Os 2 rapazes da minha frente pegou as 2 vagas. Sendo que um não tinha capacitação para ser estoquista, não era nem estoquista. O rapaz que estava na minha frente pegou a vaga. O rapaz que não sabia nem o que era estoque, pega a minha vaga. Eu não reclamei naquele dia. Eu fui embora para casa falando com Deus, Senhor, o que vai ser de mim agora? Na semana seguinte, quando eu estou fazendo a pintura, o telefone toca e fala assim: você ainda quer trabalhar ainda? Eu falei assim: quero. Vem aqui fazer entrevista porque aquele rapaz que estava na sua frente desistiu da vaga. Ei, quando a vaga tem que ser sua, ela vai ser sua. Ninguém vai roubar aquilo que é seu. Entenda isso nessa noite. E para me terminar, quando estava faltando tudo na minha casa, quando eu não tinha mais ali quase alimento na minha casa, eu e a minha esposa dentro da minha casa na conversa, falamos assim, falamos assim: filha, lá onde eu trabalhava, filha, se eu estivesse trabalhando lá, se eu estivesse passando por necessidade, todos os meus colegas juntariam, filha, e cada um daria uma quantidade para poder me abençoar, porque eu estou passando por um momento difícil. Todos eles iriam juntar e iriam me abençoar. Ah, filha, se eu estivesse trabalhando lá ainda, seria, filha, dessa maneira. Você sabe o que acontece, igreja? Quando o presbítero ele sai para poder fazer o exame dele, quando ele vai fazer o exame admissional dele para poder retornar a trabalhar de novo, quando ele está lá, o seu telefone toca, os seus colegas antigos de trabalho, ele chega e fala: olha, Gil, a gente vai lá na sua casa. Tem até o Marcelo, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida do Marcelo, pela vida do Maciel, pela vida de todas as pessoas que trabalharam ali comigo ali. Então o que vai acontecer? Quando o presbítero, ele está lá fazendo, olha só, quando eu estou lá fazendo o exame, Deus está trabalhando lá na minha casa. Entenda, quando o presbítero fala que Deus ele trabalha dentro da sua casa, Deus ele estava lá dentro da sua casa, dentro da minha casa trabalhando. Você sabe por quê? Porque Deus ele não vai deixar faltar o mantimento para você. Deus agora envia aquelas pessoas na minha casa. Quando eu chego na minha casa, quando eu acabo de fazer o exame, que eu retorno tarde da noite, que eu retorno para casa, que eu abro a porta da minha casa, tinha os alimentos, estava toda lá, a compra do mês estava. Eu não
precisava mais de me preocupar sobre a compra do mês. Você sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tinha provido toda a minha necessidade, porque o Senhor tinha entrado com providência em tudo aquilo que faltava. Ei, entenda uma coisa, igreja, quando Deus Ele usa não somente o crente, mas Ele usa o ímpio também. E no meio daquelas compras, não tinha somente pessoas crentes, não. Muitas vezes você está falando presbítero, Deus só usa o crente. Ei, Deus Ele usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Você sabe por quê? Porque Ele usou crente, Ele usou ímpio para poder me abençoar. Todos me ajudaram, Deus usou todos eles para poder me ajudar. Entenda nessa noite por que Ele não vai levantar ninguém para poder te ajudar, por que Ele não vai entrar em prol da sua situação, sendo que Ele entrou em prol da minha. Ei, eu fiz vídeo perguntando, eu fiz vídeo para que as pessoas pudessem me devolver minha carteira, meu dinheiro, mas entenda uma coisa, Deus Ele falou assim: filho, eu vou prover, levanta a sua cabeça que eu lhe mostrarei o lugar de adorar, levanta a sua cabeça que eu lhe mostrarei o lugar. Ei, quem mostra o lugar é Deus, quem trabalha é Deus, e quem faz da maneira é Deus que trabalha. Muitas vezes você está falando, é esse que está falando aí, ele caiu de paraquedas. Não, nós não caímos de paraquedas em lugar nenhum, não. É Deus que levanta, é Deus que prepara. Entenda uma coisa, presbítero, por que você está contando esse testemunho aí? Porque você está precisando nessa noite escutar isso para a sua vida nessa noite. Você sabe por quê? Porque você está falando nessa noite que Deus, Ele não alimenta. Ei, Deus Ele não envia ninguém para abençoar. Ei, se Deus Ele quiser, Ele usa o seu inimigo para poder te alimentar. Entenda uma coisa. Você sabe por quê? Quem quer abençoar é Deus. Não é o crente, não é o evangelho. Deus Ele usa quem Ele quer e da maneira que Ele quer. Não adianta você falar que Deus Ele só usa não, Ele usa quem Ele quer. Ele usa crente, Ele usa ímpio, Ele usa quem Ele quer para poder te abençoar, para poder te alimentar. E Deus Ele fala que e Elias foi alimentado pelos corvos. E você sabe o que Deus vai falar? Elias, levanta a sua casa, se alimenta. Entenda uma coisa, Ele me mandou um alimento, mas Ele não falou para eu ficar prostrado, sentado. O alimento foi uma coisa nessa noite. Não me mandaram ficar prostrado, não me mandaram ficar sentado. Você agora se alimenta, levanta e anda. Você sabe o que está acontecendo conosco no nosso tempo? Queremos ficar sendo alimentados e queremos ficar na beira do riacho tomando água e sendo alimentados. Ei, Deus fala nessa noite para você: se alimenta e levanta a sua cabeça e siga em frente. Você sabe por quê? Porque grande vai ser a caminhada. Tá entendendo nessa noite? Tá entendendo? Como é que Deus Ele prepara? Como é que Deus Ele faz? Como é que Deus Ele age? Então uma coisa nessa noite, não bateu nenhuma igreja na minha porta para poder me abençoar, não. Você sabe aquilo que você faz, bota seu coração assim. Me lembrei agora aqui. Davi, certa feita, os filisteus estavam reunidos, se eu não me engano foi em Israel, e ali se encontrava a cisterna da melhor água que tinha. Ele vai falar assim, ele vai falar: quem me dera eu beber da água da cisterna que se encontra. E o que a Bíblia vai falar quando ele fala da água da cisterna que se encontra em Israel? Quem me dera que eu pudesse beber daquela água. O que vai acontecer? Vai se levantar 3 moços.
vai passar pelo inimigo, vai lá na cisterna, vai pegar a água, vai trazer até Davi e vai levar para Davi beber. Entenda uma coisa, Deus, ele realiza desejo. Desejo é mais do que vontade. Entenda uma coisa nessa noite, desejo é mais do que vontade. Uma mulher, quando sente desejo, é diferente. Quando ela começa a comer, você vê que ela come com vontade. É diferente de vontade. Vontade você tem no seu dia a dia, mas desejo não. Desejo é mais do que vontade. E Deus é Deus que realiza desejo nessa noite. Ele quer realizar desejo do seu coração. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para finalizar nessa noite, que a hora já se foi, o que Deus ele vai fazer quando ele levanta o cutelo? Deus vai falar para ele assim: não faça tal coisa, que eu já preparei para ti um cordeiro. E a Bíblia vai dizer que o cordeiro estava preso entre os chifres para o holocausto. Você lembra no começo que ele falou: ei, profetiza nessa noite. Profetiza a vitória importante dessa noite. Profetiza a sua vitória. Eu e o moço iremos ali sacrificar e tornaremos a voz. Ei, ele não saiu como perdedor, vitorioso. Iremos ali adorar, fica aqui, que iremos ali adorar e tornaremos a voz. Ainda que tudo diz que não. E o que Deus ele faz? Se não, aí o tal cordeiro pode, agora você pode fazer o sacrifício. Ei, declara nessa noite, a sua vitória nessa noite. Iremos ali adorar e tornaremos a voz. Decreta nessa noite, iremos ali adorar e tornaremos a voz. Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus ele venha te abençoar nessa noite. E antes de terminar, estaremos convidando você nessa noite para poder estar orando comigo, né? De repente você que está passando por uma causa difícil, você que está enfermo em cima de uma cama, está me escutando nesse momento, almeja uma cura, você que não consegue se levantar, né? Vamos orar pela sua vida. Você que se encontra afastado também, o presbítero nessa noite vai estar fazendo oração por você, para que Deus ele venha te abençoar. E nas suas orações, lembre-se sempre do presbítero. Ora pela vida do presbítero, não esqueça dele. Que nós venhamos ser canal de bênção na sua vida. Que Deus ele venha te abençoar. Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu venho, Senhor, te pedir nessa noite, Senhor, por cada pessoa, Senhor, que me escutou nessa noite, que emprestou, Senhor, um pouquinho, Senhor, da sua atenção, Senhor, para escutar, Senhor, a sua mensagem. Pai, nessa noite eu venho te pedir, Senhor, que eu venha ser canal de bênção, Pai, na vida de cada um. Meu Deus, que essa mensagem ela venha falar, Senhor, em cada coração, que essa mensagem ela venha visitar pessoas que estão necessitadas, pessoas que precisam de uma cura, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, levanta, Pai, do seu leito. Pessoas que se encontram afastadas nessa noite, Pai, que venha retornar, Senhor, para a sua casa. Meu Deus, que pessoas, meu Deus, que se encontram, meu Deus, com o seu ministério travado, Senhor, que nessa noite eles venham levantar, Senhor, e andar, Senhor, novamente. Levantar a sua cabeça. Pai, eu oro pela vida do meu pastor, eu oro, Senhor, pela vida de toda, Senhor, pessoa do meu ministério, Senhor. Eu oro pela vida da minha esposa, pela vida, Senhor, dos meus filhos, pela vida da missionária, pela vida dos meus pais, Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, a qual emprestou o seu ouvido para mim. Eu oro, Senhor, nessa noite, Senhor, por pessoas que se encontram verdadeiramente enfermas. Pessoas, meu Deus, que se encontram presas dentro de um quarto, Senhor, sofrendo, meu Deus, que não consegue botar seu pé, Senhor, para até a sua sala. Pai, trabalha em cada vida, em cada coração. Nessa noite, meu Deus, eu venho te pedir uma bênção especial sobre essas vidas. Assim te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus ele venha te abençoar nessa noite, né? E eu também não posso deixar aqui, né? Eu agradeço a todos vocês e falar para você, o presbítero, ele é do ministério Transformando Vidas, né? E muitas vezes quando você vê a gente pregando, muitas vezes você fala, da onde que é esse presbítero?
Eu sou do Ministério Transformando Vida. Eu tenho um pastor, ele se chama Anderson. Eu tenho uma missionária, a missionária Gláucia. Então, são meus pastores. São bênçãos sobre a minha vida, né? Se encontramos aqui, logo aqui na Latino Melo. Logo aqui, logo no comecinho, logo, você subindo ali, você vai encontrar. Se você quiser nos fazer uma visita ali, os nossos braços estão abertos para você. Você pode chegar ali, queremos receber você com todo amor, né? E eu deixo esse convite aqui, nos visita. Vai lá na nossa igreja, faça uma visita, não só na minha. Nessa noite eu te convido para você ir em todas as igrejas. Então que depois que quando passar esse evento aí, todas as igrejas vão estar abertas. Então eu faço esse convite para você, tá? Entrou logo ali na Latino Melo ali, subindo antes do morro, a igreja Transformando Vida. Você é o nosso convidado. Ei, não se esqueça, você é o nosso convidado, tá? Vai lá receber algo de Deus para a sua vida. Que Deus ele te abençoe nessa noite e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, que te dê uma noite maravilhosa de sono. Uma noite vitoriosa, que a sua vida venha a ser cheia de bênçãos, cheia de vitória. Que em meio à tempestade, você não venha a ser um derrotado. Amém? Fica na paz, que Deus ele venha te abençoar nessa noite. Graça e paz para todos.